Bom dia, seu Madruga. O que tem de bom? Bom dia pra quem? Fique por dentro das notícias do dia da pior forma possível. Apresentação: André Arruda. E aí, meu povo? E aí, minha pólvora? Sou eu, André Arruda, e esse é mais um Bom Dia. O sol já nasceu lá na fazendinha. Uma ova. Bom dia pra quem? Bom dia pra você, bom dia pra mim. Bom dia pra você, bom dia pra mim. Bom dia pra você, bom dia pra mim. E agora? Quem poderá me defender? Aliás, ninguém. Olha só. Saiu uma notícia aí agora, na verdade foi uma reportagem do Fantástico que saiu agora, que é da Controladoria Geral da União, que está apontando um desvio de 2,6 bilhões de reais na farmácia popular. Para quem não sabe o que é a farmácia popular, é um programa de distribuição de medicamentos de graça, tá? Do governo federal. Então você não tem condições de pagar remédio de uso contínuo, por exemplo, remédio de hipertensão. Você vai na farmácia popular com a receita médica e eles te dão esse remédio de graça. E aí tem um desvio aí. Na verdade, assim, a farmácia popular, o que acontece? É o governo que paga a farmácia, né? Só que aí o que aconteceu? Parece que teve farmácia que não existe, que teve nota que não foi gerada, e aí foi esse salseiro todo. E aí é o desvio, né? Farmácias do Rio Grande do Sul estão entre as campeãs de fraude, ó. Que maravilha, hein? Bem, uma das coisas do noticiário internacional que está falando é a seguinte: a possibilidade de Suécia e Finlândia entrarem para a OTAN. Mas só que tem o seguinte, né? Tem um país que está se opondo a essa ideia. É a Turquia, que acredita que pode aumentar as tensões com a Rússia, né? E detalhe, né? A guerra, né? A invasão russa em relação à Ucrânia tem uma relação muito grande com essa história da OTAN, né? Porque a Rússia não quer nem a pau Juvenal, que a OTAN fique na sua fronteira. Então, os países que são fronteiriços à Rússia, ele estabeleceu uma espécie de norma, de ornamento, de que não pode entrar na OTAN. Bem, né? O que eu posso dizer, né? Eu posso dizer alguma coisa em relação à OTAN? Porque é o seguinte: acabou a Guerra Fria, acabou a União Soviética, acabou o Pacto de Varsóvia, mas a OTAN continua. Estados Unidos, a culpa é sua. Falar em coisas escabrosas dos Estados Unidos, gente, você não imagina o que aconteceu. Aconteceu um atentado de um branco de 18 anos, que acho que foi na Filadélfia, chegou no local que havia muitos negros e abriu fogo, matou 11, né? E assim, pensamentos supremacistas, aquela coisa escabrosa que falou de... Como é que é? O que eles estavam falando? De uma coisa escabrosa de... Gente, eu não consigo entender o que passa na cabeça aí dessas pessoas, mas o supremacismo nos Estados Unidos é um problema muito sério em muitos estados e eles falam que os brancos... Olha só que coisa absurda, que os brancos estão ameaçados por conta da miscigenação, que eles vão ser extintos porque vai ser miscigenado. Gente, não dá pra pensar numa sandice dessa, né? Caralho.
cor é só um detalhe. O sangue que corre nas nossas veias é o mesmo sangue vermelho. Se abrirem as nossas tripas, é a mesma cor da carne, a mesma cor das vísceras. É apenas uma questão de pele. E tem gente que quer se achar melhor do que os outros. E eu não sei se tem uma ideia falando sobre isso, que diz que as pessoas que... Eu vi em algum lugar, algum estudo dizendo que as pessoas as pessoas que têm um processo cognitivo menor, um nível de aprendizado menor, uma capacidade de entendimento da realidade menor, reduzida, mas a gente entende que essa capacidade reduzida não é por conta de problemas psicológicos ou problemas de intelectuais, algum tipo de deficiência intelectual. Não é. É a falta de acesso ao conteúdo e o não entendimento, né? Porque nós vivemos sobre um processo padronizado de educação, que cada pessoa tem um ritmo de aprendizado. Cada pessoa tem uma maneira de aprender as coisas. Eu aprendi na faculdade, por exemplo, a usar mais de um sentido. Eu pego aqui o Google Edge, o Microsoft Edge, ele tem os recursos de leitura de tela, e aí ele lê o conteúdo da tela e eu leio ao mesmo tempo. Então ele usa a visão e a audição para poder reter esse conhecimento. Então assim, as pessoas, elas, por essa padronização e essa um dos problemas que a gente também muito vê, essa ultra competitividade que é colocada, imposta às pessoas desde quando elas passam a ter os seus primeiros convívios sociais na escola. Então, por exemplo, eu tirei 10, a outra tirou 9, então aquela comparação de quem tirou a melhor nota, quem não tirou, de aprovados e reprovados, são coisas que fazem com que as pessoas, elas deixem de ter o seu prazer em aprender, né? Então isso é uma coisa que a gente precisa colocar aí, uma revisão nisso tudo, para a gente poder, as pessoas se sentirem bem com o aprendizado, gostarem de aprender. Porque assim, quanto mais pessoas nas trevas da ignorância, maiores são os problemas de gente ser passada para trás. E às vezes os abutres, que têm esse caráter duvidoso, utilizam disso, aproveitam-se das pessoas que estão nas trevas da ignorância para poder transformar elas em servos de suas vontades, né? Tanto é que aquela história, né? Eu vi uma gente falando aqui, tem uma história correndo a boca pequena de que tem gente defendendo a redução do fundo de garantia. E é uma coisa tão escabrosa isso, né? De reduzir os valores do fundo de garantia. Porque vai aumentar os empregos. Tem gente que tem essa história absurda de falar assim, ou mais direitos ou mais empregos. É possível ter os dois. Porque se alguém está tendo menos direitos, alguém do outro lado está tendo mais privilégios, vocês não acham? Então, isso que a gente precisa colocar aí. Bem, olha só como é que é essa questão de dois vieses, né? Eu vi aqui, estou aqui olhando o Globo,
E aqui tô olhando no UOL. A mesma notícia. Mesma notícia que o Bolsonaro deu um rolezinho de jet ski, né? E ele falou, ele negou o golpismo de apoiadores. Enquanto na Globo.com foi até mais foi um eufemismo, né? Diz que é preciso ter pena de quem pede AI-5. Pena? Onde já se viu ter pena? Ter pena de gente que pede o golpe, pede que o nosso direito de escolher quem vai nos governar seja cerceado. Não tem como, gente. Não tem como defender umas porra dessa. Não tem. Tem como defender umas desgraça dessa? Não tem, fio. É complicado mesmo. Aí tem aqui o mandato tampão. Paulo Dantas foi eleito governador nas Alagoas. Que está que é apoiado pelos Calheiros, pelos Renans e pelo Lula, uma coisa assim, não sei o que dizer. Mas assim, é um mandato bem curto, né? Porque foi eleito agora governador de Alagoas e vai governar até o final do ano, depois vai passar o bastão para o próximo governador. Vamos ver como é que vai ser. Pacientes são retirados após fogo em hospital no Mato Grosso. Beleza. Que mais? O que mais que a gente tem aqui, tá? O Lula se casou com a Janja, né? Eu acho que tá bom, né? Acho que mais um motivo de alegria pro Lula, né? A cúpula tucana avalia que carta de Dória é sinal de quase rompimento com o PSDB. A briga não para, porque é aquela história, né? O Dória quer aquele menino que o pai deu a bola para ele, aí levou pro campinho, né? Levou pro campinho e aí vou jogar a bola com os moleques. Só que esse não sabe, conhece das bolas, né? Quem conhece é os molecados. A molecada pegou, começou a, a, a humilhar, dar canetinha, dar rolinho, humilhar esse menino falou assim, não, vou pegar a bola e vou embora. Né? E o Dória tá nessa aí. Eu vou pegar a minha bola e vou embora. Entendeu? Sendo que os moleques já estavam brincando de bola de capotão. Então assim, se o Dória sair, vai ser pior para ele, porque o PSDB tem alternativas. Ele pode pôr o Eduardo Leite. Ele pode se associar ao MDB e fazer uma chapa com a Simone Tebet. Filho, Dória, me desculpa, tu perdeu, cara. Ou você atura ou você surta. Entendeu? Aí tem aqui a disputa tapa-tapa pelo Senado, né? A Janaína Pascoal diz que Datena votou em Lula a vida toda. Na verdade é o seguinte, todo mundo quer disputar o lixo, né? O apoio do lixo, né? Então a roda bandeira aí, ela que não fica esperta não. Porque é o seguinte, eu gostaria de que tivesse um candidato, não sei quem vai ser o candidato ao Senado, do pessoal que é de esquerda. Estou torcendo para que seja um bom nome para botar esse povo para correr, né? É uma vaga só. São Paulo elegeu, eu esqueci o nome da moça, né? Que é PCD, cadeirante, né? E elegeu o Bolsonaro. Não foi o Bolsonaro que elegeu. Não lembro quem que foi que elegeu. Não, ele tinha sido eleito esqueci o nome do... Ele era até policial. Só que ele morreu de Covid. Aí entrou outro no lugar dele, né? Então, que era do PSL, né? Então, entrou na onda bolsonarista.
No futebol, o Corinthians é líder, mas tem um problema sério. Aconteceu no jogo contra o Internacional, foi um empate em 2-2. O jogador português Rafael Ramos foi acusado de... Quer dizer, na verdade, assim, o que o jogador do Internacional disse é que qual é o nome mesmo? O Edenilson, né? Que foi jogador do Corinthians, inclusive, né? Ele disse que esse jogador português chamou de macaco. Só que o jogador português está alegando que na verdade ele não chamou de macaco, mas é porque por ele ser português, a forma como ele falou pode ter dado essa interpretação para o jogador do Internacional. E tá esse entrever aí, né? Se confirmado que realmente chamou de macaco, gente, a gente vira uma raciada. Puta que pariu, né? Pô. Caralho, mano. O cara é chamado pelo técnico pra jogar no Corinthians. E ele tem que entender que tem 30 milhões de torcedores e que tem muita gente preta e parda torcendo por esse time. E que se você pegar e falar uma merda dessa, você simplesmente vai ser enxotado do clube, por melhor que seja o jogador que seja. Entendeu? Por melhor que seja. Por melhor jogador que seja, vai ser enxotado nesse time. Vide o caso do Danilo Avelar, que praticamente arruinou a carreira por conta de uma bosta de um jogo de videogame que ele falou merda racista. O cara acabou com a carreira dele. Já era criticado, era lateral, aí não foi bem, foi pra zaga, tava indo bem, tava começando a se recuperar, se machucou, e aí numa live de um jogo de videogame falou uma merda de cunho racista. E aí é lógico, a torcida voou no pescoço do cara. A gente não admite racismo em hipótese nenhuma. Um país que sexta-feira teve a questão da abolição da escravatura e foi muito interessante o debate que foi feito sobre essa questão da abolição da escravatura. Porque simplesmente abolir a escravatura e não oferecer aos escravos, aos negros escravizados que foram libertados, condições para ter a dignidade de serem tratados como seres humanos, porque ao passo que eles foram escravizados, eles não eram tratados como pessoas, eram tratados como lixo, eram tratados como escória. Então a gente tem uma dívida enorme com todos os pretos e pretas desse país. É uma dívida que até eu digo que é uma dívida impagável. Pelo tanto que os pretos e as pretas desse país sofreram. Então a gente tem que, a gente tem que ser a favor das cotas, a gente tem que condenar qualquer tipo de injúria racial, qualquer tipo de coisa de racismo. A gente tem que lutar para que nas empresas pretos e pretas possam ser empregados e ascenderem profissionalmente, terem carreira, para que possa, ao menos para gerações futuras, mais da metade dessa população brasileira possa ter um presente e um futuro dignos. É foda, né? É foda. Bem, deixa eu ver aqui se tem mais alguma outra coisa a falar. Eu acho que é isso, gente. Pois bem,
segunda-feira. Nossa. Tem aqui uma matéria aqui dizendo assim: esse dia foi louco. A pancadaria de emos, punks e Hare Krishnas no México em 2008, hein? Esse dia foi louco mesmo. Você é louco, hein? Ai, caralho. Bem, vamos seguir aqui pra frente. Eu tô gostando de ver aqui as coisas aqui. Tem muita coisa legal aqui. Mas eu acho que não tem tempo. Segunda, né? Segunda-feira é dia de começar uma nova semana, um novo tempo, uma nova vida. Eu acho que tudo tem aquela questão do começo e do recomeço. Transformações às vezes são necessárias. A gente tem que entender que a nossa vida é uma obra inacabada e que jamais será terminada. Porque ninguém vai ficar pronto. Ninguém vai ficar pronto. Nós seremos sempre obras inacabadas. Num mundo que até mesmo nos demole todos os dias. Mas seremos obras inacabadas. Seremos coisas que... E agora, mas só que a gente tem que entender que a gente tem que assumir as rédeas do nosso destino. É difícil. Porque às vezes, muitas vezes a gente até mesmo desagrada algumas pessoas porque a gente teima em querer agradar. Mas não dá às vezes. Mas a gente tem que entender que somos pessoas, somos obras inacabadas e nós temos que nos aprimorar sempre. Sejamos os nossos próprios escultores. Que nós possamos fazer moldar a nossa personalidade em bases e valores que sejam valores aceitáveis e valores que nós possamos fincar com, não se digo valores sólidos, mas são valores firmes. Porque nem sempre tudo que é firme, tudo que é sólido é firme e tudo que é firme é sólido. Às vezes você finca numa lama pesada uma vareta e ela fica. Às vezes você coloca essa mesma vareta em um solo que parece pedra, mas é um solo arenoso. Você bateu, desmanchou. E eu falo isso, parece uma coisa meio nada a ver, mas ele tem uma relação, né? A gente precisa entender que os valores que nós temos que construir em nós são valores que nos sirvam de trampolim para patamares mais elevados. Será que isso é possível? Eu acho que é. É só acreditar e fazer por onde. Tá? Então, gente, sem mais delongas, esse episódio número... não lembro. Já estamos quase no 80, gente. É impressionante. E que você tenha um bom dia, um dia maravilhoso, um dia de paz, de alegria, de felicidade, de realizações e dia de sorrisos fartos, porque
A alegria é um dos combustíveis de nossa alma. Um beijo no seu coração, se cuide e até amanhã.